A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ele vai entregar ao Tribunal de Contas da União as joias recebidas de presente do governo da Arábia Saudita em outubro de 2021. Entre os itens estão um relógio avaliado em R$ 223 mil, um anel, um par de abotoaduras e um tipo de rosário. Esses bens estavam em um estojo trazido pela comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que havia participado de um evento no país do Oriente Médio. Um outro estojo, que também veio com assessores do ex-ministros, foi apreendido, você sabe, por agentes da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, com joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais. Esse estojo seria destinado, então, à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. De acordo com advogados de Bolsonaro, o ex-presidente se coloca à total disposição para atender quaisquer determinações no esclarecimento da verdade. Além do TCU, o caso das joias está sendo investigado pela Polícia Federal e hoje Bento Albuquerque presta depoimento, o ex-ministro. Desde que veio a história, ou de que a história veio à tona, o ex-ministro vem dizendo que tanto ele quanto seus assessores não tinham conhecimento sobre o que havia nos estojos, além de negar que ele tenha tentado dar uma carteirada para liberar as joias retidas na alfândega. Para falar sobre esse caso, eu converso agora no painel CNN com os deputados Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Boa tarde, bem-vindo. E Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul. Boa tarde, bem-vindo. Eu vou começar, o deputado Glauber já esteve aqui comigo em um outro momento, então vou começar com o deputado Marcos Polon, até porque eu acho que é bem apropriado. Deputado, qual é a responsabilidade do ex-ministro Bento Albuquerque nesse episódio, na sua opinião? Bom, eu acredito que cabe ao judiciário apurar se houve alguma responsabilidade, ou que parece os atos são lícitos, uma vez que eles estavam incorporando para o acervo presidencial, é uma prática comum, e eventual atrapalho burocrático no decorrer desse evento pode ser solucionado. Eu creio que, pelas informações que chegaram até mim, não há responsabilidade do ministro, porque não houve ilícito. Não houve ilícito se não declarasse, né, deputado? Porque precisava declarar a entrada ou então dizer que fazia parte do acervo, correto? Sim, sim. O que acontece é que é toda uma construção burocrática em volta disso aí. E volto a dizer, creio que não houve ilícito, uma vez que isso seria incorporado ao acervo da presidência e é uma situação corriqueira disciplinada pela Lei 8.394 de 1991. Então, imagino que, uma vez apurado judicialmente, isso aí não deve haver ilícito, de acordo com as informações que eu tenho, evidentemente. O deputado Marcos Polon, a gente tem aqui informações de que existia uma construção agora de parte de bolsonaristas de que o ex-ministro, sim, teria que assumir a responsabilidade por todo esse caso. O que o senhor acha disso? Eu acredito que é histórico da direita não passar pano para nenhum ilícito e, em havendo qualquer irregularidade, essa irregularidade deve redundar em responsabilidade. No entanto, reitero a você que, de acordo com as informações que eu tenho, não houve ilícito. Caso haja ilícito, ele deve ser responsabilizado, julgado, respeitado o devido processo legal e, eventualmente, apurado isso aí e responder pela sua responsabilidade nos limites dessa responsabilidade. No entanto, eu reitero que, com as informações que chegaram até a mim, não houve ato ilícito. O deputado Glauber Braga, agora sim, o senhor queria saber qual é a responsabilidade, na sua opinião, do ex-ministro Bento Albuquerque. O senhor compartilha da opinião aí do seu colega de que não houve um ilícito nessa história? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN. É evidente que eu não compartilho da posição do deputado. E uma pergunta simples e objetiva desmonta a narrativa feita pelo parlamentar. É moralmente aceitável, deputado, que o senhor Jair Bolsonaro tenha incorporado para o seu patrimônio pessoal R$ 400 mil de um relógio e outros objetos, e que ele tenha levado esse objeto junto com ele, depois de sair da presidência da República?
o senhor receberia um relógio de R$400 mil junto com outros objetos se passasse pela presidência da República ou no exercício de qualquer outro cargo parlamentar? É uma pergunta bem objetiva, Luciano. Para além disso, o ministro de Minas e Energia foi pego, o então ministro, com a boca na botija. O assessor dele estava com essas joias dentro de uma mochila, joias essas que não seriam declaradas. O que houve foi uma vistoria, então aquilo que estava passando escondido pela alfândega foi então descoberto. E ele tem que, evidentemente, ser responsabilizado por isso, como cúmplice do senhor Jair Bolsonaro, que é o responsável final. Mas registro e deixo de novo a pergunta. Deputado, o senhor levaria para o seu acervo pessoal R$400 mil, entre outras coisas, de um relógio de altíssimo valor, recebido como se fosse, entre aspas, um presente? Deputado Marcos, o senhor não precisa responder a pergunta do deputado Glauber Braga, que eu acho que a pergunta é dele, mas eu continuo com as minhas perguntas aqui, que é a seguinte: ao embarcar hoje para os Estados Unidos, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que estava viajando para passar o aniversário ao lado do marido. Michele seria a destinatária do estojo de joias, avaliadas em mais de R$16 milhões, e que foram retidas pela Receita Federal. Na sua opinião, deputado Marcos, essa polêmica pode atrapalhar as possíveis pretensões políticas da ex-primeira-dama? Bom, Luciano, obrigado pela pergunta e obrigado ao deputado Glauber Braga pela pergunta, porque nos oportuniza elucidar alguns pontos. Durante o governo Lula, foram recebidos mais de 9 mil itens ao longo dos 2 mandatos. Desses 9 mil itens, 1.029 não foram localizados e foram dados como perdidos. Ele simplesmente fez desaparecer 1.029 itens. Destes outros, ele incorporou para o seu acervo pessoal 559. E aí você encontra uma coroa cravejada de safira, uma espada com bainha de ouro branco, mais uma infinidade de joias e esculturas, obras de arte, e mais uma centena de coisas. Também o TCU mandou a Dilma devolver 117 itens de 434 incorporados. Então, existe a narrativa de que o presidente havia incorporado ao seu acervo pessoal um relógio. A gente sabe que quem gosta de relógio caro é o Lula, e o presidente, como bem disse, agiu sempre dentro da lei, se pautou dentro da lei. Agora cria-se todo um cavalo de batalha em volta de um item, agora 2 itens por causa da joia. Inclusive, o presidente Lula também recebeu joias, também recebeu brincos e colares, e incorporou no seu acervo pessoal. Eu não sei, eu não convivo com ele, eu nunca vi, mas quem sabe na intimidade ele usa brincos e colares também, a gente não sabe, né? Porque uma vez que incorporou no seu acervo pessoal. E em relação à sua questão, Luciana, dizer que pertencia a Michele ou iriam pertencer é especulação. Não existe nada que demonstre que isso aí seria endereçado da primeira-dama. Ao que consta, isso aí incorporaria o acervo presidencial, o que é regular, repito, conforme a Lei 8.394 de 1991. Da mesma forma, os outros itens de um presidente que teve sempre, o presidente Bolsonaro, uma gestão austera, uma gestão pautada na legalidade, e, é claro, busca-se agora um relógio para tentar desviar o foco do desastre que tem sido o atual desgoverno Dilma, né? A gente já pode chamar de Dilma, eu acho. Deputado, só para a gente esclarecer aqui alguns fatos, o primeiro é que o próprio ex-ministro Bento Albuquerque diz que as joias seriam endereçadas à ex-primeira-dama, e tem áudio dele na própria Polícia Federal dizendo isso. Então, não é a gente que diz, é o próprio ex-ministro quem trouxe ali as joias. Segundo, antes de 2016, é muito bom a gente esclarecer para o nosso público, não existia um entendimento do TCU de como seriam distribuídos os presentes. Depois, em 2016, com o entendimento do TCU, o
atual presidente Lula, acaba devolvendo alguns itens e também pagando os itens que tinham sumido, mas é uma questão de entendimento. Só para ficar claro aqui para o nosso público, porque é sempre muito importante a gente trazer a informação, a notícia e o fato. Deputado Glauber Braga, eu faço a mesma pergunta. Essa situação envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pode minar as pretensões políticas dela? Olha, as pretensões políticas da família Bolsonaro, evidentemente, estão minadas, porque eles se elegeram nas eleições de 2018 fazendo um discurso que seria de enfrentamento à corrupção. Quem já conhecia Bolsonaro do estado do Rio de Janeiro sabia que isso era da boca para fora. Inclusive porque no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador, estava lá nomeado o senhor Adriano da Nóbrega, melhor dizendo, nomeada a mãe e a ex-esposa do Adriano da Nóbrega, figura conhecida como matador do escritório do crime. Quando questionado no seu gabinete o que essas pessoas faziam lá, a resposta de Flávio Bolsonaro, então, era de que essa responsabilidade era do Queiroz, um articulador conhecido do senhor Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro como um todo. Então, respondendo à sua pergunta, Luciana, evidentemente, as pretensões da família Bolsonaro ficam cada vez mais prejudicadas porque a eleição do próprio Bolsonaro veio num rastro muito grande de mentiras e inconsistências e, mais do que isso, de um discurso vazio de enfrentamento à corrupção, quando, na verdade, ele sempre teve uma relação de proximidade e articulação com o crime organizado. Para além disso, deixar registrado que o deputado não respondeu à minha pergunta. Se é moralmente aceitável que uma pessoa receba um relógio de aproximadamente R$400 mil ao ter passado pela presidência da República como se fosse um presente de algum outro país. O deputado não tem a obrigação de responder, como você aqui muito bem disse, Luciana, mas eu tenho a obrigação de perguntar: o senhor receberia e levaria para casa um relógio de aproximadamente R$400 mil como se fosse um presentinho? Sobre acusações em relação ao ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, se a CNN quiser me convidar para um futuro debate para fazer essa discussão, eu estou completamente à disposição, inclusive porque fui um daqueles que disse nas acusações da Operação Lava Jato que o senhor Sérgio Moro era a representação de um juiz ladrão. Agora, o debate para o qual eu fui chamado hoje foi exatamente para tratar das joias recebidas pelo senhor Bolsonaro, que é o que está aqui embaixo da tela, que todas as pessoas estão tendo a oportunidade de acompanhar nessa entrevista, nesse debate. O deputado não responde porque não tem como responder, porque sabe que todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão vão dizer que é moralmente inaceitável o recebimento de um presente de R$400 mil. Isso não é presente, o nome disso é corrupção. Deputado Marcos Polon, mais uma vez eu reitero aqui, o senhor não tem obrigação de responder a pergunta do outro entrevistado, mas a da entrevistadora. Então, vou colocar a minha, mas sinta-se à vontade para responder se quiser. Vou colocar a minha próxima. Apesar de possuírem uma importante relação comercial, Brasil e Arábia Saudita não aparecem na lista de principais parceiros de negócios um do outro. Mesmo assim, o príncipe saudita decidiu presentear o governo brasileiro com itens de luxo no valor, ou de valor, vamos dizer, muito fora dos padrões usuais. O senhor acredita que há algum interesse da Arábia Saudita envolvendo ou envolvido nesse caso? Bom, são duas questões que você me apresenta. A primeira é que não figura entre os principais parceiros comerciais. O fato é que buscou-se, durante todo o governo, aumentar o número de players, de parceiros comerciais do Brasil, então nada mais natural que essa aproximação acontecesse em que ele galgasse um posto superior na parceria comercial.
Em relação à segunda pergunta, que não é usual, eu acabei de dizer aqui que o ex-presidente Lula, durante seu mandato, recebeu uma coroa de ouro, cravejada de jade, joias e brincos, brincos e colares, cálices e mais uma infinidade de outros utensílios e itens de altíssimo valor. Então, não é tão inusual como você apresentou. Isso aí tem uma sequência que eu tenho mais de 30 laudas, só em fonte número 11, de itens de altíssimo luxo que foram recebidos. Isso aí, ao contrário, não é tão difícil de acontecer assim. E em relação à pergunta do deputado Glauber, eu agradeço mais uma vez a pergunta e realmente eu acredito que um chefe de Estado não receba esses bens para o acervo pessoal. Ainda voltando à questão da Luciana Alfax, se trata do entendimento de 2016, no entanto a lei é de 1991. É uma lei que existe desde 1991 e essas informações eu obtive no processo que está em trâmite no TCU. Você acessa pelo site do TCU, onde essas informações são todas públicas. Você pode ter acesso, qualquer pessoa que tiver acesso ao TCU pode verificar isso aí. Bom, deputado, realmente você não deve incorporar um presente desta envergadura ao seu patrimônio pessoal. Eu não incorporaria, creio que Vossa Excelência também faria o mesmo, por razão pela qual eu acredito que ele deva ser endereçado, se já não foi, ao acervo. Agora, tem que se ver a questão da legislação, a previsão, como ela disse, do novo entendimento do Tribunal de Contas, e quem vai decidir isso aí é o próprio Tribunal de Contas. A propósito, eu quero aproveitar a oportunidade que o senhor me deu de falar das relações com o crime organizado, porque foi o presidente que fez campanha, o presidente Lula, que fez campanha com boné de cupincha, o presidente Lula, que tem um ministro que é o rei do rachadão, é o líder máximo do rachadão, é o presidente que tem uma ministra que é associada a milícias no Rio de Janeiro, foi o presidente Lula que teve a sua eleição comemorada em todos os presídios do Brasil. Então, você tentar imputar essa pecha ao presidente Jair Bolsonaro nada mais é do que aquela velha máxima: acuse-os do que você é e xingue-os do que você faz. É basicamente esse o pressuposto. Mantendo o tema em questão, não há vínculo nenhum dessas joias com a Michelle, e isso aí vai ser provado judicialmente, porque o fato do ministro ter dito alho ou bugalho não quer dizer absolutamente que ele esteja agindo com a verdade, uma vez que, repito, essa lei ela traz todo um rol burocrático e todos esses bens, pelas informações que eu tenho, comporiam acervo presidencial e não acervo pessoal. Deputado, mais uma vez, a minha obrigação aqui como jornalista sempre tentar ao máximo chegar aos fatos, à notícia e o que a verdade nos mostra naquele momento. Então, só quando o senhor diz da lei de 1991, o entendimento do TCU é de 2016 e somente em 2016 o TCU diz qual é o presente que vai para o acervo, qual é o presente que vai para o próximo presidente, para o presidente ou para o acervo próprio do presidente, e ele indica que somente em 2016 ele aceita que o presidente tenha os presentes chamados personalíssimos. É só em 2016. O senhor também fala de boné cupincha, o boné CPX, deputado. Isso daí já é uma fake news que correu bastante tempo, significa complexo, deputado. É complexo do alemão, só para a gente esclarecer aqui para os nossos telespectadores. Agora o deputado Glauber Braga, mais uma vez, deputado, a Arábia Saudita e Brasil não têm relação. Eu lhe pergunto, o senhor pode ver, acredita que haja algum interesse da Arábia Saudita envolvendo esse caso das joias? Tem que ser feita uma investigação sobre isso, Luciana. Inclusive porque na Bahia houve a entrega de uma refinaria num valor muito abaixo do valor de mercado, mas foi uma entrega feita com interesses dos Emirados Árabes. Mas houve então uma solicitação de uma investigação para verificar se existe uma relação então com algum tipo de entrega prometida por parte do governo Bolsonaro em relação a esse próprio caso da Bahia ou outros casos de entrega. Quando o deputado fala que o Brasil procurou ampliar, diversificar as suas relações comerciais, incluindo a Arábia Saudita, ele está fazendo com que o caso se torne ainda mais grave,
porque ele está dizendo que essa diversificação com interesses que podem haver em território brasileiro, de coisas a serem obtidas pela Arábia Saudita, possam ter tido como contrapartida exatamente aquilo que foi entregue à família Bolsonaro como joias, de mais de 16 milhões e de 400 mil reais de um relógio que ficou com o presidente da República. Para além disso, a fala do deputado é recheada de notícias falsas. Um expediente já realizado com muita frequência pelo time de deputados de extrema-direita. Eu espero que a gente possa fazer uma discussão baseada em fatos, em argumentos e com um debate que seja duro, mas que vá à verdade dos fatos. Pelo menos o deputado aqui assume, então, que se ele fosse presidente da República, não receberia um relógio de aproximadamente 400 mil reais, integrando ao seu acervo pessoal. Mas toma a liberdade de dizer que, infelizmente, o senhor Jair Bolsonaro fez isso. Colocou o relógio no seu acervo pessoal e o ministro de Minas e Energia orientou uma pessoa do seu próprio ministério, um subordinado dele, a levar escondido numa bagagem, mais especificamente numa mochila vistoriada, joias de mais de 16 milhões de reais, que não tenho nenhuma dúvida, porque o segundo lote comprova a versão do primeiro, seriam também incorporadas pelo senhor Jair Bolsonaro. E quero aqui repetir, o nome disso é corrupção. Quando o deputado disse que não passa pano e que essa é uma característica da direita, ele está querendo enganar quem? A única coisa que ele fez nessa entrevista foi falar mentira e passar pano para o senhor Jair Bolsonaro, que incorporou ao seu patrimônio pessoal uma fortuna de, entre aspas, presentinhos recebidos de um outro país. Isso é uma vergonha, deputado. Deputado Glauber, o senhor fala em corrupção. O senhor acredita que ainda é a polícia fazendo ainda essas investigações, o próprio TCU também, a gente já pode falar essa palavra, corrupção? O senhor acredita que não poderia ser precipitado nesse caso? Não, nenhuma precipitação, Luciana, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque houve uma incorporação de 400 mil reais. Isso não é um presente banal recebido pelo gabinete do presidente da República. São 400 mil reais, recebido numa articulação com outro país, onde normalmente você não pode ter esse tipo de incorporação sem que isso tenha uma natureza pública. E segundo, as joias estavam escondidas numa mochila de um subordinado do ministro de Minas e Energia, que tentou, de todo jeito, liberar essas joias antes que Bolsonaro saísse da presidência da República. Então, evidentemente, eles têm que ser responsabilizados por isso. Agora, acontece que a coisa pegou muito mal. Ele pensou que isso passaria despercebido. E agora, a defesa de Bolsonaro já dá a indicação de que eles vão devolver as joias para ficarem sob guarda do Tribunal de Contas da União. Se vão fazer isso ou se não vão, os próximos acontecimentos vão dizer. Mas aquilo que se operou como ação do governo de Jair Bolsonaro tentando constranger trabalhadores da Receita Federal e incorporando esse presente, entre aspas, milionário, ou tentando ocultar a existência desse presente, não declarando quando ele chegou no Brasil, eu não posso utilizar outra palavra que não seja corrupção. Deputado Marcos, essa devolução das joias, que já foi dita, prometida inclusive pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, já disse que vai devolver as joias, ela encerra a polêmica? Olha, eu acredito que sequer deveria haver polêmica, uma vez que tudo é feito às claras, o objeto que em questão seria incorporado pelo acervo presidencial. Agora, eu acho que é de muito mau costume ou falta de decoro você atribuir a um colega a pecha de mentiroso. O que eu estou falando é pautado em fatos, informações. O senhor tem todo o direito de discordar, como, por exemplo, o fato do seu presidente ter o seu acervo, o depósito do seu acervo pago por uma empreiteira, a OAS. Também queria devolver a pergunta para o colega.
se o senhor aceitaria que suas despesas fossem pagas por empreiteira, tal qual o presidente Lula fez. E, além disso, repito, se fosse a intenção de se fazer um ilícito, não teria sido feito com essa fragilidade de colocar na mochila do assessor, como alega o deputado Glauber. Isso aí, justamente por ser um objeto pequeno, não seria dessa forma. A grande verdade é que nós vemos que os casos de corrupção você costuma pegar com triplex, com imóveis, com outros bens de altíssimo valor, como restou demonstrado ao longo dos anos na Operação Lava Jato. E eu reitero, uma vez investigado esses eventos, uma vez julgado pela autoridade competente esses eventos, vai se ver que isso decorreu exclusivamente da burocracia que existe em volta da Lei 8.394. Eu reitero que creio, com base nas informações que tem, que não há ilícito praticado neste caso em questão. E havendo a observação da lei e justamente o fato disso ter vindo à baila, creio que os fatos serão elucidados e encerrados. No entanto, acho extremamente deselegante você atribuir ao colega ofensas gratuitas, uma vez que eu estou sendo extremamente respeitoso com o deputado Glauber aqui desse debate. Deputado Glauber, agora eu vou dizer a mesma coisa que já disse ao deputado Marcos por duas vezes. O senhor não precisa responder a pergunta dele, mas a pergunta da entrevistadora. A devolução das joias encerra essa polêmica envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama? Luciano, eu vou tomar a liberdade de te responder e depois respondê-lo também. Objetivamente, não encerra, porque existe uma responsabilização por aquilo que foi cometido, pela tentativa de constrangimento de servidores públicos da Receita Federal, por ter tentado passar de maneira ilegal mais de 16 milhões em joias na entrada que fizeram no Brasil. Para além disso, por ter incorporado R$400 mil ao seu patrimônio pessoal e só ter feito essa devolução depois que esse caso veio à baila. Respondendo ao senhor deputado, em primeiro lugar, não toleraria. Diferente do senhor, eu respondo objetivamente a todos os questionamentos que a mim são feitos. E mais do que isso, já disse, se a CNN quiser em qualquer momento fazer uma discussão profunda sobre esse e outros temas, eu vou estar à disposição aqui também para o debate. Hoje nós estamos discutindo aqui o senhor Jair Bolsonaro. E sobre quebra de decoro parlamentar, queria dizer para o senhor que quebra de decoro é mentir. E o senhor mentiu. O senhor utilizou uma fake news que já foi amplamente divulgada como notícia falsa, que é aquela do boné com as iniciais de complexo, do René, que é uma pessoa altamente respeitada como ativista, como militante, colocando como se verdade fosse. Esse é um script já seguido pelos bolsonaristas. E se você mentiu, eu tenho a obrigação de dizer que você está mentindo. Se você está passando pano para a família Bolsonaro, eu tenho a obrigação de dizer que você está passando pano. Se você está sendo um agente blindador da corrupção da família Bolsonaro, eu tenho a obrigação parlamentar de dizer: você está blindando a família Bolsonaro dos seus casos de corrupção, está se prestando a esse papel. Imagino que não seja um papel simples e fácil a ser desempenhado pelo senhor, mas o senhor também tem que responder por ele. E da minha parte, se sentiu ofendido com aquilo que eu disse que foram as suas mentiras, basta representar contra mim no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E eu já digo de antemão a minha tese de defesa, se o senhor representar, será a exceção da verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Durante a entrevista, o senhor mentiu por diversas vezes. Eu vou agora para a minha última pergunta. Eu só quero esclarecer que é sempre bom que a gente faça aqui um debate propositivo e eu sempre trago todos os dias aqui pessoas com visões absolutamente diferentes, contrárias, normalmente pessoas mais conservadoras e pessoas progressistas, e peço que a gente tenha esse debate propositivo. No final das contas, o que a gente gostaria mesmo nesse país é que a gente pudesse dialogar, baseado em fatos, é claro. Deputado Marcos, a minha última pergunta é: o senhor acredita que deve ou pode haver uma CPI das joias?
Olha, eu não tenho absolutamente nada contra a CPI das joias, inclusive desafio o deputado Glauber a cada assinatura que ele trouxer para a CPMI do dia 8, eu coloque uma assinatura do nosso lado na CPI dele, das joias, não tem problema nenhum nisso aí. Eu acho que a verdade tem que imperar o tempo todo, e tanto que ele é do Rio de Janeiro, a verdade ela é pautada em fatos. O desafio é ele pegar o boné do complexo e se dirigir até uma favela de uma facção rival. A não ser que ele tenha um bom relacionamento com os criminosos do local, ele não vai sair bem disso. Eu creio, deputado, que o senhor está tão acostumado com narrativas e com mentiras, o senhor confunde o que é verdade, o que é mentira, o senhor já perdeu o senso. A grande questão é, eu fiz um apelo para que o debate se pautasse em cortesia e educação, infelizmente foi infrutífero. Eu parto do pressuposto que todos os membros desse parlamento, que detêm 100% dos votos válidos e a representatividade de falar pelo povo, todos querem um Brasil melhor, discordando, evidentemente, na forma de como fazê-lo. No entanto, a cortesia e o tratamento urbano, principalmente em respeito aos telespectadores, é algo que vem de berço. Não há necessidade de se fazer representação do Conselho de Ética exclusivamente por conta de um debate, mesmo porque Vossa Excelência é famoso aqui na casa por desrespeitar colegas. Agora, eu acreditava que, por estar sendo respeitoso com Vossa Excelência, receberia a mesma paga, o mesmo respeito. No entanto, se o senhor sente prazer em chamar um colega de casa de mentiroso, eu devolvo ao senhor a mesma pecha. O senhor que é amplamente conhecido por distorcer os fatos e construir narrativas. Reitero, acho muito mais construtivo que a gente se atenha aos fatos e os elementos jurídicos do tema, o senhor que é advogado, assim como eu, do que reduzir algo dessa envergadura a meras ofensas pessoais, se não em respeito aos seus eleitores, em respeito à audiência que nos acompanha. Deputado Glauber Braga, o senhor acredita que pode ou deve haver uma CPI das joias? Acredito, inclusive, Luciana, já fiz a assinatura, inclusive, da CPI para que essa investigação possa acontecer. E não tenho dúvida que os demais órgãos de controle vão fazer absolutamente a mesma coisa. Agora, não vou prestar a minha assinatura a qualquer tipo de articulação ou estratégia de natureza golpista ou da extrema-direita de orientação fascista. Não vou fazer, não sou bobo para embarcar naquela que é a articulação dessa turma da extrema-direita, mas não tenho dúvida nenhuma, nesse caso das joias, estão aí evidentes aqueles que são os elementos que justificam a realização de uma investigação. Ela deve, pode e precisa ser feita. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, para além disso, o deputado, mais uma vez, registrou aqui aquilo que já é uma mentira consagrada. E aí eu faço o quê? Fico quieto quando ele fala uma mentira? Ele, mais uma vez, atacou os moradores do Complexo do Alemão, o militante René. Isso já foi dito várias vezes, nos mais variados veículos, que se trata de uma mentira forjada pelo grupo de Jair Bolsonaro. E aí eu tenho que indicar que se trata de uma mentira. Eu não tenho como deixar de indicar aquilo que não é verdadeiro e que está sendo trazido pelo parlamentar como tal. Sobre os fatos, e por aqui eu finalizo essa parte da minha participação, o evidente tentaram entrar fraudulentamente com mais de 16 milhões em joias escondidas na bolsa de um subordinado do ministro de Minas e Energia. 1. 2. Ele foi pessoalmente constranger funcionários da Receita Federal tentando liberar essas joias. 3. O senhor Jair Bolsonaro sabia disso. 4. O senhor Jair Bolsonaro incorporou ao seu patrimônio pessoal aproximadamente R$400 mil recebidos da Arábia Saudita. 5. A turma da extrema-direita, que fica o tempo inteiro atacando aquilo que eles chamam de ditaduras, quando se tratou de um presentinho da Arábia Saudita, em nenhum momento disse se tratar, então, de uma ditadura. 6. O deputado representante do senhor Jair Bolsonaro, o que fez aqui foi falar mentiras e passar pano para a corrupção do senhor Jair Bolsonaro.
E eu realmente, deputado, não tenho paciência com um parlamentar que, como o senhor, um dia desse, subiu à tribuna para criminalizar uma mulher que levou 7 tiros. Boa parte das pessoas que estão aqui acompanhando essa entrevista podem não ter acompanhado o seu pronunciamento, mas eu acompanhei. A sobrinha do deputado Raimundo levou 7 tiros e esse parlamentar teve coragem de subir à tribuna para criminalizá-la. De fato, eu não sou um daqueles que tem paciência com gente que tem um comportamento como o do senhor. Fui educado, mas fui extremamente firme nas minhas posições. O deputado Glauber, eu ia encerrar o debate quando o senhor fez de novo uma acusação direta ao seu colega, o que me leva, por uma questão de ética, a dar pelo menos mais alguns segundos para que ele fale e depois mais alguns segundos para que vocês falem. E eu peço que a gente termine esse debate, de preferência de forma propositiva. Deputado Marcos Polon, alguns segundos para o senhor se manifestar, depois outros segundos para o deputado Glauber Braga e a gente finaliza aqui a conversa. Bom, eu reitero que, na minha última fala, eu não atribuí nenhuma pecha ao boné, que algumas pessoas falam que quer dizer cupim, nos presídios. Não teria certamente a mesma sorte. Em relação ao meu pronunciamento, mais uma vez, agora que o deputado Glauber age com fake news, trazendo uma mentira. Ele diz que ela foi alvejada com 7 disparos. Na verdade, a imprensa noticiou que foram 4. E ele omite o fato de ter decorrido de luta corporal. A sobrinha do então parlamentar ameaçou matar o autor dos disparos, e isso está na internet, são inúmeros vídeos dela ameaçando, gritando, xingando, com palavras impublicáveis, que eu não vou repetir aqui, agindo de forma extremamente grosseira e dizendo que mataria o Wendel, atiraria, botaria fogo, acabaria com a vida dele, e dirigiu-se até o apartamento dele para consumar esse ato, e aí eles entraram numa briga, isso que foi ouvida pelos vizinhos, acabando com essa fatalidade. É lógico que qualquer incidente desse tipo deve ser repudiado, uma vez que são vidas humanas. Eu discordo da hipótese de que bandido bom é bandido morto, mas o fato que aconteceu foi que ela ameaçou matar o rapaz e foi até a sua casa para consumar o seu mistério, matá-lo, e eles entraram em luta corporal e ele se defendeu. Isso é o que está escrito no boletim de ocorrência, tá, deputado? Antes que o senhor faça alguma narrativa ou invente alguma história, isso está escrito no boletim de ocorrência, tá ok? E esses vídeos são públicos e notórios, e reitero, assim como ele disse, estou à disposição da senhora para debater este e outros temas. Tá? E peço que a senhora tome o mesmo cuidado que tomou em relação à minha pessoa, com o deputado Glauber, em relação a fake news. Essas informações que eu acabei de dar estão constando no boletim de ocorrência desse fato que o deputado Glauber acabou de falar. Vocês trazem aqui um boletim de ocorrência. É claro que eu, como não sou o Google, não tenho isso na minha cabeça, né? Então, vou reiterar aqui a outra notícia falsa em relação ao CPX. Cupincha, aliás, se escreve com CH. René Silva, o deputado Glauber já falou, mas eu gostaria de reiterar. Conheço desde criança, é um dos maiores ativistas de direitos humanos desse país. O René Silva, e CPX significa complexo, e ele faz um trabalho brilhante, reconhecido mundialmente em relação em prol dos direitos humanos, é importante dizer. Eu não tenho elementos aqui do boletim de ocorrência do que vocês trazem. Eu gostaria que a gente de verdade encerrasse esse debate. Eu não vou ser leviana o suficiente para falar sobre esse boletim de ocorrência do qual eu não tenho qualquer conhecimento. Então, eu gostaria que a gente tivesse aqui respeito, encerrasse esse debate que começou sobre as joias e foi parar no Complexo do Alemão e agora num boletim de ocorrência da sobrinha de um deputado, o deputado Glauber Braga. Luciana, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da CNN para que possa estar aqui fazendo um debate sobre um assunto grave e relevante para todo o Brasil. Eu lamento que mais uma vez o deputado tenha utilizado esse espaço para criminalizar, foi capaz de subir à tribuna para criminalizar uma pessoa que estava hospitalizada depois de ter levado 7 tiros e reiterou seu mesmo depoimento, agora, aqui, ao vivo, na CNN. É lamentável. Quem é capaz de fazer isso é capaz de fazer muita coisa. Mas eu, nesse momento, vou me ater àquele que é o tema do debate, agora nesse encerramento, agradecendo mais uma vez a oportunidade, dando as minhas despedidas para todos e todas que acompanharam
e agradecendo a Luciana e a CNN pelo convite a mim realizado. Que Bolsonaro e aqueles que trabalharam para fazer com que essas joias fossem incorporadas ao acervo pessoal de Bolsonaro de maneira ilegal sejam devidamente responsabilizados, porque o nome disso é corrupção. Muito obrigado. Obrigada, deputado Glauber Braga, então, do PSOL do Rio de Janeiro. Conversamos com ele aqui mais uma vez. O deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, estreante nesse quadro. Você sabe, nem sempre é fácil. Tem dia que a notícia acaba nos levando a ter um embate um tanto mais caloroso, mas a gente consegue segurar por aqui. Obrigada aos dois deputados.